os ataques de ódio na internet que a filha do casal de influenciadores, Eliezer e Vitube, recebe diariamente. Gente, estamos falando de uma bebê de 7 meses. E aí o Eliezer fez um vídeo mostrando toda a sua indignação. Olha só. Engraçadinha, mas lindinha vocês forçam, né? Olha o tamanho dela. Tinha tudo pra ser linda, mas é obesa, tadinha. Vocês tinham que parar de romantizar a obesidade. Tadinha, tão novinha, sendo negligenciada pelos pais. Alguém faz alguma coisa. Cadê o Ministério Público? O bom é que ela já tem 1 milhão na conta. Vai poder fazer quantas bariátricas quiser. Gente, só eu que reparei na celulite da perna dela? Que horror! Por que não pede para sua médica passar uma dieta? Essa menina precisa de uma redução. Redução? Reeducação alimentar urgente. Por que ninguém fala sobre isso? Ela vai querer... Ela vai explodir. Não é opinião. Deixa eu dar uma opinião. Não é opinião. Não é dica. Deixa eu te dar uma dica. Vai, não, você não tá... Não é dica. Entendeu? Não é conselho. Deixa eu te dar um conselho. Vem. Não é conselho. Isso tem nome. O nome é gordofobia, difamação e injúria. Pois é, gente. Se coloca no lugar aí desse pai, dessa mãe. Quanta maldade, quanta crueldade, mas foi o que ele disse, tá? A internet não é terra de ninguém, como muita gente pensa. Então vamos repercutir esse assunto. Vem cá, aqui no nosso estúdio eu recebo Sátina Pimenta, psicóloga. Obrigada pela sua participação, Sátina. Camila Dias, advogada. Obrigada também pela sua contribuição com esse assunto. E a mamãe Thaís Machado, que estava aqui, assim, também apavorada com os comentários, né, Thaís? E fiquei realmente, assim, Robertinha, fiquei apavorada, porque a internet não é terra de ninguém. A gente vê vários assuntos polêmicos e as pessoas falam sem saber que tem uma pessoa ali do outro lado, um sentimento, né? Fala o que quer e muitas vezes, às vezes é um usuário que não tem nem foto, fazem, né, uma conta fake, porque é tão... assim, né, que não consegue nem colocar um nome e acaba afetando muito. A gente que trabalha com a internet, a gente sabe disso, né? E você tem a Helena. A Helena já sofreu algum comentário do tipo, algum comentário maldoso? Eu acho assim, mais por conta de criação. Eu acho que quando a gente foca no filho dos outros, a gente deixa de focar no nosso. E a gente está sempre em evolução. Se a gente falar que a gente é perfeito, está tudo bem, a gente está mentindo. A gente sempre tem que aprender dia a mais e evoluir. Então, às vezes, a gente aqueles comentários de pracinha, aqueles comentários que acabam, acho que toda mãe, né, já passou por isso. Eu vejo algumas mães que têm filhos com autismo, né, e sofrem comentários muito maldosos. E isso, assim, a gente tem que relevar, porque se a gente for ficar batendo boca com todo mundo, mas no caso do Eliezer, que é uma figura pública, ele acaba fazendo isso não por ele, mas por outras pessoas que não têm essa voz, esse número de seguidores. E relevar até certo ponto também, né? Porque, gente, desde 3, 4 meses, essa bebê vem sofrendo ataques. Por que, Sátina, que quando se trata dos nossos filhos, dói ainda mais? Boa tarde. Boa tarde para todo mundo. Poderia responder para você assim, porque a gente é mãe, mas não é só isso, tá? É o fato da gente ser mãe, da gente querer proteger nossos filhos, mas também diz respeito à crítica a nós. Porque quando a Eliezer e a Vitube, eles recebem isso, eles estão sendo questionados quanto à criação que eles estão ofertando para aquela criança. Então, não só machuca o olhar que estão tendo sobre a minha filha, mas a forma com a qual eu estou cuidando dela. Quando você me convidou, eu fiz questão de olhar algumas coisas e eu achei uma situação muito complexa, que depois de alguns ataques, ele filmou um atendimento médico-pediátrico dela, para provar, olha o ponto disso, para provar para as pessoas que a filha dele não estava acima do peso. Como se tivesse que dar uma satisfação ao outro sobre aquilo. Olha, minha filha é saudável. E mesmo que ela estivesse acima do peso, isso compete ao pai e à mãe.
Só que o problema, Beto, é que a gente tem uma cultura que é a cultura onde as mulheres, elas já são criticadas por si só, né? E as mães, elas sempre têm alguém querendo dar pitaco na nossa criação. Sempre. Então vai ter alguém da família, vai ter alguém, o vizinho, vai ter a amiga, vai ter isso. Como eles são figuras públicas, eles ficam mais expostos ainda. Mas é uma cultura que a gente ainda possui e que magoa, machuca. Entende? Agora, é o que ele disse, Camila. Não é opinião. Não. Já passou de opinião há muito tempo. Isso já pode ser considerado como crime? Pode ser considerado como crime e fica esse alerta, né? Porque que nem ele, foi cirúrgica a fala dele. Enquanto pai, enquanto influencer, enquanto uma pessoa de relevância. E eu vi também a ViTube fez uma declaração, uns stories bem fortes, sabe? Ela muito revoltada, reclamando mesmo, xingando as pessoas que tinham feito isso, tipo, muito revoltada como mãe e falando, não é porque eu compartilho aqui partes da minha família, que eu mostro fotos dos meus filhos, da minha filha, que eu dou essa liberdade para que o outro a ofenda ou fala o que eu não perguntei a opinião de ninguém, né? Então, ela deixou bem claro que aquilo ali que ela estava falando era para as pessoas específicas e que as providências seriam tomadas juridicamente falando. Que já tinha acionado, né, a assessoria jurídica deles, e aí que vem esse outro lado. Ah, mas as pessoas estão ali sem foto, são pessoas que a gente não conhece, vale a pena, não vale a pena? E ela deixou claro que valeria a pena, que ela iria atrás de todos, que é aquele momento de revolta, né, que faz parte, iria atrás de todos, que os advogados estariam tomando suas medidas e quebrando, né, os IPs, sabendo quem são essas pessoas que estão fazendo esses ataques. E é possível, né, realmente chegar até essas pessoas. E é possível. Ela fez isso, eles vão fazer isso, eu acredito, né, que vão levar adiante, até para mostrar isso. Porque, assim, Roberta, a gente fala, quando a gente vê as pessoas criticando umas outras na internet, isso tudo é um mimimi, precisa disso, quer palco. A gente viu as falas ali. Falar que um bebê, que a mãe precisou de justificar que só mama vai ter dinheiro para fazer várias bariátricas. Se isso for um comentário leve ou desnecessário, eu não sei o que está acontecendo com a humanidade. Para mim é cabível ali um processo criminal, um processo na área civil também, uma indenização de danos morais, caberia. Se eles tiverem alguma perda financeira por conta de contrato e tudo, também caberia dano material e consegue lastrear e chegar até essas pessoas. Até porque isso pode trazer, caso isso se perpetue, acredito eu, daqui a pouco o Sátina vai explicar pra gente, que pode trazer consequências também, né, no crescimento dessa criança. Sim. Que vai estar sendo rodeada desses comentários, daqui a pouco ela começa a entender as coisas, mas antes disso também tem a mãe e o pai. Né? Como é que você se colocaria no lugar da ViTube, por exemplo, como mãe, sendo, né, tendo esse tipo de ataque à sua filha que também te atinge? Não, e a filha tem 7 meses, né? Um pequeno detalhe, um bebê indefeso, assim. Eu tô impactada, assim, com a habilidade social... Não ter habilidade social, as pessoas a cada vez serem mais individualistas e machuca muito o pai e a mãe, porque a gente está ali, ainda mais eles, eu também sou mãe de primeira viagem, então a gente está aprendendo tudo, não tem estágio para ser mãe, para ser marido, para ser esposa, a gente vai aprendendo na prática, a gente vai errar, só que tem, né, aqueles pitacos familiares, você está fazendo tudo errado, já tem isso, né, que contribui negativamente. Ainda você escutar gente que não te conhece, que nunca viu na vida e falar que esses comentários, falar que ainda bem que é milionário para fazer várias bariátricas. Isso é muito sério, porque eu e meu marido, a gente está fazendo tratamento, terapia, e tem coisas lá atrás do passado que marcam muito. Então, a nossa infância de 0 aos 9 anos, até os 12, né, marca muito, gente. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente vai falar, com o que a gente vai profetizar, porque é um ser humano crescendo. E tem um pai e uma mãe dando o seu melhor. Você está errando, ok, mas calma, não é assim sair julgando as 7 pedras. E, Sátina, quais são as consequências caso esses comentários continuem, né, acontecendo, essa criança começa a crescer, se desenvolver e a internet fica ali também, os comentários, né? Assim, ela vai jogar o nome na internet, vai ver manchetes desses ataques. Então, essa criança, né, ela já é uma figura pública. Mesmo não sendo uma figura pública, tudo que acontece com a gente na nossa infância e a gente não tem uma lógica protetiva
para podermos entender isso, aquilo dali nos traz um prejuízo futuramente. Principalmente, todo mundo fala da vida adulta, gente, mas o principal é a adolescência, não é a vida adulta. Então, por exemplo, o bullying que aquela criança recebe na escola, quando ela é nova, vai reverberar na adolescência, se não for cuidado, vai reverberar na vida adulta. Vou te contar uma coisa minha. Quando eu era criança, me chamavam de tartaruga na escola. Esse era o meu bullying da escola. E eu tive a sorte de ter um pai e uma mãe que me protegeram muito, que me ensinaram muito e que me ensinaram a me proteger quanto a isso. Teve um monte de gente que não teve. Então, eu cresci tendo 1,50 m, comigo tudo bem. Eu inclusive, brinco com isso. Mas eu tive esse apoio. Quando a gente não tem, eu vou ter pessoas traumatizadas, eu vou ter pessoas que vão ter uma baixa estima, eu vou ter pessoas que vão se achar menos do que o outro. E se achar menos, consequencia um monte de relacionamentos abusivos, nocivos, que ela vai viver. Então, não é brincadeira. Não, chega a ficar arrepiada. Não é brincadeira. Responsável por essa baixa autoestima que você provocou no outro, entendeu? É muito triste. Daqui a pouquinho você vai contar pra gente também como que a gente pode educar e ensinar os nossos filhos a não cometerem, a não fazer esse tipo de comentários na internet, né? Porque eles são adolescentes, querem comentar tudo, participar de todos os assuntos. Mas antes, olha só, Camila, tem um comentário aqui, o Sérgio Ferreira. Quando você expõe sua vida na internet o tempo todo, como eles mesmos falaram, a menina já tem mais de 1 milhão na conta. Isso não seria exploração de trabalho infantil? Esse é o comentário do Sérgio, ele diz que é de Cariacica. O Eldson Juvenal também embaixo escreveu, também concordo. Qual é a resposta que você pode explicar para o Sérgio? Então, Sérgio, as crianças, elas podem participar de trabalhos publicitários, né? Respeitando ali a questão de segurança deles, de horários e tudo. Tanto o Estatuto da Criança e Adolescente permite e também normas específicas. Então, não é porque ela tem esse tipo de trabalho, vamos colocar assim, porque não deixa de ser, que ela está sendo exposta ou está sendo, isso está validando algumas coisas acontecerem com ela, né? São crianças que trabalham, que ou fazem comerciais ou para marcas, que se aquilo não estiver ofendendo a honra, não estiver sendo nenhum tipo de abuso psicológico, atrapalhando a rotina, tá ok, ela pode estar fazendo sim, que é o caso da filha desse casal. Tem mais comentários aqui, a Janívia Costa diz: a pessoa que é desocupada, infeliz e insatisfeita com a própria vida, né? Sempre vai tentar atacar outra pessoa, principalmente em rede social. Lamentável isso. E aí, Sátina, a gente se pergunta o que a pessoa que pratica, a pessoa que vai lá na rede social e escreve isso, o que isso diz a respeito dela? Na verdade, só diz a respeito dela. Não diz a respeito do outro. Só diz a respeito... Isso tem que ficar muito claro. Só diz a respeito dela. Qual é o perfil dessa pessoa? Então, aí que vem a questão. Muitas coisas podem fazer com que essa pessoa chegue até aquela rede social e fale o que ela quer. Primeiro, a impunibilidade, né? Porque, querendo ou não, agora a gente está começando a falar da punição pelas questões da rede social. Mas até então, por mais que a gente tivesse a lei, né? A gente ainda não tinha uma efetividade da punição sobre isso. Estamos começando. Então, agora as pessoas estão começando a entender isso e estão segurando um pouco. Segunda coisa, tem gente que acha que é bonito falar tudo que vem à cabeça, porque essa sou eu. Não, você é uma ignorante, você me desculpa, mas você é uma pessoa que machuca o outro para achar que é forte. Você não é forte, você é uma pessoa ignorante. Porque você não precisa machucar o outro para dizer aquilo que você pensa. E será que se fosse pessoalmente, tete a tete, olho no olho, a pessoa também falaria dessa forma, né? Aí se eu juntar a impunibilidade da Lia, que ela terra de ninguém que eles estão dizendo, mais a personalidade, pronto, aí tem um prato cheio pro local onde eu tô. No caso da criança e da criação, a gente ainda tem a lógica da cultura que eu pontuei anteriormente. E tem gente que é ruim mesmo. Ruim. Tem maldade no coração, que é mal. né? Porque é muita crueldade com uma bebê, gente. E olha, uma outra mãe que não tem paz é a Virgínia. A situação chegou ao ponto dela desativar os comentários em fotos das filhas Maria Flor e Maria Alice.
Assim que a mais nova, Maria Flor, nasceu, a Virgínia mostrou o rostinho da pequena para todo mundo. Aí, gente, foram muitos comentários ruins, chamando a bebezinha de feia. Gente, que covardia, olha isso. A Virgínia, na época, ainda disse o seguinte: ninguém é obrigado a achar ninguém bonito, mas na minha cabeça, um ser humano normal não faz um comentário desse de um recém-nascido. Gente, só uma pessoa mal amada mesmo. Fecha aspas. Outro famoso também, que acionou os advogados por causa de ataques à filha, foi o surfista Pedro Scooby. A filha mais nova dele, com a modelo Cynthia Dicker, nasceu com uma má formação no intestino e precisou passar por uma cirurgia logo ali nos primeiros dias de vida, lembra? Então, as críticas também foram muito covardes. Falaram que a Aurora nasceu com defeito, que era esquisita, que era feia. O casal está processando os autores dos ataques. E olha, a Patrícia mandou um vídeo pra gente para falar da situação que passou recentemente com a filha, depois de uma postagem que ela fez nas redes sociais. Chamada Beatriz, ela tem 9 anos. E aí, certo dia, estava eu e minha amiga no hotel e a gente estava se arrumando, para ir para a piscina. E minha filha estava lá, enquanto eu e minha amiga estava se arrumando, básico, minha filha estava lá em frente ao espelho, passando maquiagem para ir para a piscina, gente. Aí eu fiz esse vídeo para postar, na rede social. Ela também tem rede social, eu que mexo, na rede social dela. E aí teve um comentário de uma pessoa falando que a Beatriz era vaidosa, assim, por causa de mim. Gente, antes de vocês falar, vocês procuram saber, porque deu uma raiva, tá? Principalmente falar dos filhos da gente. Olha, eu fiquei revoltada, tá? A vaidade da Beatriz é dela, não é nada eu. Então, antes de a pessoa ficar julgando, falando, principalmente quando fala, do filho da gente, eu, principalmente, fico só Jesus na causa. É isso que a gente estava falando até agora, Que quando você critica uma filha, acaba que cai para quem? Para a mãe, né, Thaís? Com certeza, com certeza. E é o que a gente estava falando, esses comentários, essas ofensas acabam gerando não tratada na adolescência, acaba reverberando tudo na vida adulta. Nós já somos tanto cobradas, A família em si, a gente olha para os outros, mas a família também cobra, a forma que a gente está educando. E, assim, o meu marido, ele tem uma má formação no olho. E aquele olho, assim, um dele é bem pequenininho. Até hoje, ele faz tratamento para superar isso. Vocês acreditam? Imagina. Eu falo, amor, eu não consigo enxergar. Ele, não posso, eu tô feio. Isso de tanto que ele escutou lá atrás. E isso causa sérias dores até hoje. Ele tem 40 anos. E eu fico assim, amor, eu converso com ele, falo. E, assim, é uma dor para ele muito forte. É muito forte. Assim, ele fala com o olho cheio de lágrima. E ele já fez 3 cirurgias para tentar corrigir e não conseguiu. Então, assim, para a gente ver a gravidade disso, ele não gosta nem de ver foto dele pequenininho, porque a deformidade, assim, é bem maior. Então, assim, isso é só um exemplo que eu tenho dentro de casa, mas, assim, todas têm, igual ela falou do apelido, do bullying. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque é ser humano que está crescendo, são os pais ali de primeira viagem, que estamos errando, acertando, evoluindo, aprendendo. Satine, como que a gente pode educar os nossos filhos para não fazerem, não terem essa atitude na internet? Eu acho que eu vou começar pela vida. Acho que a primeira coisa que a gente tem que ensinar para os nossos filhos é que a gente não é perfeito. Todo mundo tem um defeitinho. E se você pensar direito, se todo mundo tem defeito, todo mundo é normal. Exatamente. Faz parte da normalidade. Entendeu? Na verdade, todos nós somos diferentes. A gente é diferente. E o bonito seria que a gente ensinasse para os nossos filhos que essas diferenças é o que torna a gente extremamente especial. Então, o que é defeito, na verdade, é o que nos faz bonito, que nos faz diferente, que nos faz sermos únicos. Só que para a gente entender isso, a gente tem que quebrar um padrão que é colocado daquilo que é belo, que infelizmente está aí, podia ter reverberado muito mais o negócio do 1 milhão, mas o que reverbera é o corpo da menina. Olha o corpo, olha a lógica do belo ali sendo colocado. Entendeu? Então, primeiro a gente quebra esse padrão e aí a gente traz para os nossos filhos essa lógica de ser empático, de estar olhando o outro como alguém especial, assim
como ele, porque todo mundo é diferente dentro dos seus defeitos e dentro das suas potencialidades. Não Agora, existe Camila, perfeição. a gente precisa fortalecer, porque tudo é muito novo, né? O advento da internet, as leis voltadas para isso, que caso a gente venha a ser vítima, tem que denunciar. Isso. Tem que registrar boletim de ocorrência, tem que correr atrás dos seus direitos. A gente não pode simplesmente absorver, né, esse comentário e sofrer com isso. Isso, porque assim, vão ter comentários que não vão te atingir, como eles devem receber muitos, eles são artistas, eles estão acostumados. Agora, tem aqueles que são extremamente ofensivos e aquilo que entra e fica, esses comentários ofensivos, eles têm esse respaldo. Existem países que já não se pode mais compartilhar nenhuma foto de criança. No Brasil, começou a se levantar essa hipótese. O meu filho, seus filhos, a gente não pode colocar foto deles na rede social, para evitar muitas questões. Uma delas seria esse tipo de questão. Esses ataques a crianças e adolescentes que não podem se defender. Então, assim, se acontecer, se você, né, de casa, receber um comentário ofensivo, você pode estar tomando uma medida, né? Você vai registrar isso, printar aquele momento, gravar a tela, porque aí você tem o dia, a hora, tudo direitinho, porque depois a pessoa esperta vai, podendo ou não excluir, e tomar uma medida jurídica para poder conter esse tipo de atitude, esse crime cibernético. Tá certo. Camila, muito obrigada pela sua participação. Sátina, a gente também agradece muito a sua presença. Thaís, dê um beijo na Helena, tá bom? Um abraço também no marido, tá joia? Obrigada pela sua contribuição.